E se eu te falar que a tabela SINAP ainda não está pronta? Ela está em desenvolvimento. Pois é, pessoal, o desenvolvimento da tabela SINAP ele é orgânico, ele está em constante melhoria e evolução. E isso ocorre desde a sua criação, que foi lá em 1969, através do Banco Nacional de Habitação e o Instituto IBGE. E em 2019, como você pode ver aqui na tela, foi dado início aí já ao segundo ciclo de aferição de composições dos serviços que compõem a tabela SINAP. Então ela realmente é uma referência orgânica, pessoal. Inclusive eu falei sobre isso no episódio 1 dessa série, onde eu mostrei ali que você, como profissional da engenharia civil e arquitetura, pode e deve contribuir para ajustes e melhorias nas composições da tabela SINAP. E se você perdeu esse episódio, eu vou deixar o link dele aqui em cima no card. Depois que você terminar de assistir aqui, você vai lá ver ele. E nesse episódio 2 da série Conhecendo o SINAP para Orçamento de Obras, a gente vai entender a importância histórica da tabela referencial SINAP, bem como todo o processo de desenvolvimento e manutenção dessas referências, desde a sua criação, lá em 1969, até as datas atuais. Então, se você já trabalha com orçamentos de obras e tem interesse em melhorar as suas metodologias e conceitos, recomendo que você não perca nenhum capítulo dessa websérie, onde a gente vai analisar os manuais e documentos oficiais referentes à tabela SINAP. E eu quero começar agradecendo a você que está aqui assistindo a esse vídeo, e se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E ativa também o sininho das notificações, viu? Para você não perder nenhum episódio dessa série e todos os outros nossos conteúdos. Então, pessoal, vamos entender aqui a criação, quando que foi criada, né, a nossa tabela, a nossa querida tabela referencial SINAP. E olha, ela foi criada, como eu disse, pelo Banco Nacional de Habitação, em parceria aí com o IBGE, lá em 1969, pessoal. E o objetivo inicial dessa tabela referencial era fornecer informações sobre custos e índices da construção civil habitacional. Veja, pessoal, que inicialmente ela foi criada e desenvolvida pensando exclusivamente em residências. E cerca de 17 anos depois, a Caixa adotou a tabela SINAP, né, como referência também para fazer, né, análise de custos de obras habitacionais. Porque ela, como um banco que financiava esse tipo de empreendimento, para ela era interessante ter esse tipo, né, essa tabela de referência para verificar custos e comparar, né, a possibilidade ou não de financiar essas habitações. E aí, pessoal, em 1994, o Conselho Curador do FGTS ele criou essa resolução aqui, a Resolução 161, que indicou à Caixa, né, a necessidade de promover a uniformização dos procedimentos de análise de engenharia e implantação de um sistema nacional de acompanhamento de custos, que não existia até o momento no Brasil. Mas esse sistema, pessoal, deveria abranger, além de edificações, obras de saneamento e infraestrutura urbana, que no caso não existiam no SINAP até aquele momento. Então, devido a essa demanda, o SINAP foi ampliado com a inclusão aí de bancos referenciais de custos vindos aí de outras instituições públicas e passou a ser utilizado como balizador, não apenas para empreendimentos habitacionais, mas também para outros empreendimentos financiados com o recurso do fundo do FGTS. E então, como houve essa grande ampliação, né, nas tabelas referenciais, incluindo aí vários outros serviços, a tabela SINAP, pessoal, passou a ser utilizada como referência, inclusive citadas aí nas leis de diretrizes orçamentárias, né, no caso a LDO, que inclusive todo ano precisa ser feita uma LDO nova. Então, a partir de 2003 até 2013, por cerca de 10 anos aí, né, o SINAP esteve presente nessas LDOs como balizador de custos para serviços contratados pela União, né, no caso pelo governo federal. Então, na própria LDO, né, na própria Lei de Diretrizes Orçamentárias Anuais, que são emitidas todos os anos, nesse período aqui de 10 anos, o SINAP era indicado lá na lei como referência oficial para essas contratações de serviços de obras públicas. Então, para tirar essa necessidade de todo ano ter que estar renovando, né, essa LDO e citar ali sempre essa questão do SINAP para ser utilizado como referência de obras públicas, foi criado aí, né, o Decreto 7.983, em 2013, que no caso passou a valer a partir de 2014, né? Então, 2013 foi o último ano que vinha nas LDOs a questão do SINAP, e a partir de 2014, essa questão de obras públicas serem utilizadas como referência, né, o SINAP, passou a valer por conta desse decreto, né, a partir aí de 2014. Então, é um decreto que ele estabelece as regras e critérios para elaboração de orçamento, né, de referência de obras de serviço de engenharia contratados e executados com recursos aí da União, ou seja,
recursos do governo federal. Então, pessoal, como vocês podem ver, não é um negócio tão antigo não, cara, é recente. Eu formei em 2012, por exemplo. A minha empresa eu abri em 2013. Então, veja, a minha empresa tem mais esse tempo de história do que o próprio decreto que obriga, né, o governo a usar o SINAP como referência em seus orçamentos. Então, é realmente algo, vamos dizer assim, historicamente recente. Por isso que eu achei interessante trazer para vocês esse conteúdo, para vocês entenderem todo esse contexto de criação, desenvolvimento e também utilização do SINAP no decorrer da história, né, da engenharia civil, da construção civil. Isso está totalmente relacionado com a nossa profissão. Então você, como profissional, precisa entender, ou pelo menos conhecer esse assunto. Bom, pelo menos eu, como profissional, gosto de saber essas histórias, eu gosto de saber o porquê das coisas, e é um tipo de assunto, de conteúdo que eu gosto de lidar e tratar sempre. Então, com a implantação desse decreto, né, deixou-se de ser necessário de todo ano citar na LDO a questão do SINAP, e aí, então, o SINAP passou a ser a principal referência de custos, né, para obras urbanas. E o decreto ainda proporcionou caráter permanente ao regramento, né, de orçamentação, reduzindo assim a sua dependência das definições das LDOs, que todo ano, né, tem que ser alterada ou atualizada. E poderiam sofrer variações aí, conforme os interesses políticos de cada época, de cada situação. Enfim, esse decreto ele veio meio que para padronizar essa utilização do SINAP como referência de custos e serviços, né, de obras públicas. Só que antes disso, pessoal, lá em 2009, a Caixa passou a publicar na internet, tá, as tabelas referenciais aí do SINAP, as composições analíticas, as composições sintéticas, começaram a ser disponibilizadas online. E lógico, né, pessoal, com essa facilidade de acesso à informação que a internet proporciona, esse nosso banco referencial SINAP passou então a ser a principal fonte de consulta aí, pública, né, de custos de construção civil. Então é por isso que quando a gente fala de orçamento de obras, o primeiro nome que vem na nossa mente é tabela referencial SINAP. Até porque, né, a história dessa tabela referencial aí já conta aí com mais de 53 anos. Então, realmente faz parte, né, da engenharia civil, da construção civil no país. E um ponto interessante também na história da SINAP, pessoal, é isso aqui. Ó, em 2013, a Caixa, né, ela iniciou um processo de aferição das composições do banco referencial SINAP. O que é isso? Em 2013, a Caixa começou, né, a Caixa, através da sua equipe interna de engenharia, que, diga-se de passagem, ao meu ponto de vista, a Caixa é a maior empresa de engenharia do Brasil, porque eu desconheço outra empresa do porte da Caixa no Brasil que tenha tantos profissionais da engenharia civil, da arquitetura, como funcionários ali, integrantes de uma equipe técnica. Do meu ponto de vista, a Caixa hoje ela é a maior empresa de engenharia civil do país, com certeza, assim, sem sombra de dúvidas. E, inclusive, a equipe interna, né, de engenharia da Caixa é uma equipe muito boa, né? Pelo menos os técnicos que eu tive a oportunidade de conversar para tratar assuntos específicos de serviços, né, devido aí ao meu credenciamento, em diversas atividades que a gente presta, eu pude perceber que a equipe interna de engenharia do banco como um todo, em vários estados, é muito forte. Eles têm um amplo conhecimento técnico de engenharia, principalmente quando se fala em orçamentação de obras, porque eles vivem isso aqui o dia a dia, né? O papel deles internamente é conferir orçamentos, questão de avaliação de imóveis também são muito bons nisso, né? Então eles têm uma equipe técnica interna muito forte. No meu ponto de vista, como eu disse, é a maior empresa de engenharia e arquitetura do país, é o banco, é a Caixa. Tanto é, né, que essa instituição foi escolhida como a responsável por manter, né, a tabela referencial SINAP, em conjunto aí com o IBGE. É meio que assim, o IBGE ele é responsável pela coleta de dados, ele que vai, né, faz as pesquisas, traz as informações. E aí, então, a equipe interna ali de engenharia e arquitetura do banco, da Caixa, faz esse tratamento desses dados e, né, faz então a manutenção e atualização aí dessa tabela referencial SINAP. Mas como eu disse, lá em 2013, eles iniciaram aqui, a gente pode até ver aqui no histórico, ó, 2013, início do primeiro ciclo de aferições das composições, que é justamente uma revisão interna. Eles pegaram todas as composições já existentes até aquele momento e começaram a fazer verificações para saber, por exemplo, se os índices de cada serviço, de cada insumo, de cada peça integrante de uma composição analítica, por exemplo, estavam coerentes, estavam aceitáveis. Porque pensa o seguinte, pessoal, conforme a tecnologia dentro da construção civil vai evoluindo, é natural que os índices de consumo, de produtividade, de serviços e até mesmo dos insumos referentes a cada serviço, a cada composição analítica, se alterem no decorrer do tempo. Então, é sim necessário que haja essa manutenção, essa aferição das composições
de uma forma meio que contínua. Por isso que eu falei no início desse vídeo, pessoal. A tabela SINAP, ela não está pronta, ela está em constante desenvolvimento. Inclusive nós, profissionais da engenharia civil e arquitetura, somos responsáveis, nós temos essa responsabilidade de ajudar nessa manutenção, entrando em contato, enviando preços, falando, discutindo, participando desse debate, né, dessa debate referente a composições de serviço e orçamentação de obras. Por isso que é um tema super importante para a nossa profissão, pessoal. Não existe projeto de arquitetura sem um orçamento de obra. Não existe projeto estrutural de engenharia sem ter conhecimento de orçamentação de obras. Então, pessoal, esse tema de orçamentação de obras, ele faz parte da alma da construção civil, da engenharia civil e da arquitetura. Não existe um bom projeto sem um bom planejamento financeiro de custos. Todos os nossos serviços relacionados à engenharia civil, arquitetura e construção civil estão intimamente ligados com os custos de produtividade e construção de uma obra, seja ela qual for, habitacional, residencial, de infraestrutura, supraestruturas e até mesmo pontes, por exemplo. Inclusive é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo, para você entender a importância histórica da tabela SINAP. E seguindo aqui no nosso cronograma de desenvolvimento, né, em 2014 começaram a ser publicadas as composições já aferidas nesse primeiro ciclo, foram feitas aí as apropriações de encargos complementares, né, que começaram a fazer parte aí dos processos de composição dos custos, foi dado início na implantação de revisões dos insumos, ou seja, além de fazer aferições na composição, que trata mais ali em relação ao índice de consumo, ao índice de produtividade, começaram a ser feitas também revisões dos insumos, porque é outra coisa que muda muito na construção civil. Há 15, 20 anos atrás, a gente usava um tipo de tijolo. Hoje é outro tipo de tijolo, ainda é tijolo de barro, mas a produção, a qualidade, a resistência, enfim, é outra tipologia de material. Então, é necessário que se faça revisões dos insumos, né? Que os insumos eles estão intimamente ligados em índice de produtividade, índice de consumo e, consequentemente, a composição analítica final ali de cada serviço, que faz parte da tabela SINAP. Então, por isso que é importante fazer aí essa revisão contínua, né? Ainda em 2014 foi feita a divulgação desses orçamentos de referências com as composições aferidas. Em 2016, veio aí a lei 13.303, que é uma lei, pessoal, que fala a respeito das criações das pessoas jurídicas, né, do estatuto jurídico de empresa pública, ó, no caso aqui no âmbito da União, dos Estados e Distrito Federal. E dentro dessa lei, no artigo 31, ela trata sobre as licitações e contratos, que da mesma forma do decreto, né, 7.983, que a gente viu antes, o SINAP ele é indicado como referência de custos para orçamento de obras de construção civil. Ou seja, aqui agora já não é mais um decreto, pessoal, é uma lei e também abrange União, Estados e municípios, falando que quando eles forem fazer licitações e contratações de serviços e obras de construção civil, eles devem usar o SINAP como referência. E além do SINAP tem também o SICRO. Para quem não sabe, o SICRO é a tabela referencial, né, assim como o SINAP, só que mais focada para obras de infraestrutura. Lá no SICRO a gente tem composições de serviço de asfaltos, de drenagem, de esgotamento sanitário, enfim, tudo aquilo que compõe obras de infraestrutura. É como se o SICRO fosse o SINAP das obras de infraestrutura. Como esse documento oficial aqui, ele trata apenas do SINAP, eles nem trouxeram essa informação aqui, mas fica aí como conhecimento também. Vamos voltar aqui para o nosso eixo histórico, né, de avanço aqui. Em 2017, a publicação na internet dos relatórios de insumos e composições em Excel e a conclusão do primeiro ciclo de revisão de insumos, né, e início do segundo ciclo. Então veja, a partir de 2017, então, a Caixa começou a publicar aí a tabela SINAP em formato Excel, que facilitou muito a nossa vida, né, de projetista, de orçamentista, na realização, né, desses estudos de orçamento de obras. Porque antigamente, quando era tudo em PDF ou documento, né, digitalizado, você não tinha como facilmente pegar os dados, transpor para uma planilha, fazer fórmulas, era meio que tudo manual e realmente era bem complicado. Agora, com, né, essa disposição aí do Excel, fica tudo muito mais simples de ser feito. E aí, pessoal, 5 anos depois foi concluído o primeiro ciclo de aferições das composições, que começou aqui em 2013. Então veja, olha o trabalho, né, que deu para fazer toda essa aferição das composições do primeiro ciclo, sendo que em 2019 foi dado início aí o segundo ciclo de aferições das composições e que não terminou ainda, ou seja, está em desenvolvimento. Por isso eu falo, a tabela SINAP não está pronta, e ela nunca vai estar pronta. Ela é uma tabela orgânica, ela é uma referência de custos orgânicas, que vai estar sempre em evolução e desenvolvimento. Por isso que é importante a nossa participação
como profissionais e trazer sempre esse assunto aí para debate e discussão. Eu vou te falar uma coisa, sabe por que que a Caixa iniciou esse processo aqui de ciclo de aferição das composições, ciclo de aferições dos insumos, né, revisão de... Sabe por que que começou isso aqui? Não é porque, eles, né, vamos do nada aqui, vamos atualizar as composições. Não, é porque começou a haver muitas reclamações. E realmente, pessoal, quem está no mercado há mais tempo sabe que nessa época aqui, né, de 2013, até 2013, né, aconteceram muitos e muitos problemas em obras públicas, porque os orçamentos eram feitos todos ali usando, né, as tabelas referenciais do SINAP como referência de orçamento de obra, e chegava no meio da obra, não conseguia se concluir, ou faltava algum serviço, ou não tinha todas as previsões de serviços corretas, e muitas vezes isso acontecia porque as composições não estavam perfeitamente ajustadas. Então por isso que veio, né, criou-se essa demanda aí de iniciar esses ciclos de aferições das composições. Isso se deve muito a esse fato, né, de reclamação da comunidade, reclamação das construtoras, reclamação dos empreiteiros. Pô, tem uma coisa errada, não dá, está sendo impraticável fazer obras porque não está dando, os preços não batem, né, a composição do serviço não bate. Então surgiu essa demanda aí de se fazer, né, esse ciclo de aferições das composições. Lembrando que agora a gente está no segundo ciclo, ele está em andamento. Acredito que isso aqui deve estar acabando já, tá? Esse documento aqui é agora desse ano, mas provavelmente a próxima versão dele deve vir já com alguma notícia referente aí a essa conclusão de aferição desse segundo ciclo. E aqui, pessoal, em 2020, ó, já tem 2 anos, foi criado e publicado o Conhecendo o SINAP, que é justamente, pessoal, toda essa documentação em PDF que a gente está vendo nessa série. Ó. Esse primeiro livro aqui, esse segundo livro que a gente vai ver mais para frente, né, nos próximos vídeos, esse terceiro livro aqui, que fala aí das especificações dos insumos, né, que mostra para a gente a especificação de cada insumo que foi considerado. Uma arruela, como é que foi considerado, um perfil metálico, né, um gerador, né, no caso que é um compressor de ar, né, o que foi considerado, né, desse insumo na hora de realizar a composição. Enfim, todos os insumos da tabela SINAP estão aqui nesse documento. Tá? A gente vai analisar ele também. No caso, esses cadernos técnicos de serviço, né, dos principais serviços que compõem a tabela, também a gente vai analisar aqui nessa série. Eles começaram a criar. Tá aqui, ó, Conhecendo o SINAP. Eles criaram essa documentação em 2020 e disponibilizaram para uso. E acredito que nós somos um dos primeiros canais aí na internet, no YouTube, que está trazendo esse conteúdo, que eu tenho certeza que muita gente nem fazia ideia que existia. Então o objetivo do nosso canal é sempre trazer esse conhecimento aí e ajudar vocês, profissionais da engenharia civil, da arquitetura, a estarem sempre melhorando aí como profissionais. Então esse é o objetivo principal dessa série. E além disso, claro, né, a gente vai ver também nessa série as tabelas referenciais de fato, né, que são as tabelas analíticas, as tabelas sintéticas, né, que são as tabelas que realmente, acredito que a maioria já sabia da existência, né? Isso aqui é a parte mais comum do SINAP. Quando a gente pensa em SINAP, o que a gente pensa? Essa tabela aqui, cheia de letras e números e custos unitários de cada serviço. Só que como a gente está vendo, a tabela SINAP, hoje, né, a partir de 2020, através da criação e publicação do Conhecendo o SINAP, não se trata apenas mais de tabela mesmo, né, de planilha de custo, mas sim de toda uma documentação técnica cheia de informação interessante, e imprescindível, né, para realização aí de bons orçamentos de obras. Inclusive, pessoal, aqui embaixo, no final aqui dessa parte do histórico do SINAP, ele fala aqui, para facilitar que o usuário SINAP adquira de modo mais rápido e direto o conhecimento necessário para utilizar corretamente as referências SINAP, permitindo que esteja atualizado nos temas de seu interesse, a Caixa lançou, em janeiro de 2020, publicações elaboradas em formato PDF denominadas Conhecendo o SINAP, que podem ser obtidas a partir do sumário de publicações. Inicialmente, essas publicações abordam os conteúdos dos cadernos técnicos de composições, mas em breve devem contemplar todo o conteúdo tratado nas metodologias, conceitos adotados na tabela SINAP. Então é um conteúdo que realmente a gente tem que ficar de olho e eu aqui no canal Mestre da Obra me comprometo a trazer esse conteúdo para vocês. Pessoal, no próximo episódio aí a gente vai falar sobre as considerações de engenharia de custos e a elaboração de orçamentos. E aqui vai começar então o nosso conteúdo mais técnico relacionado à tabela SINAP. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha curtido aí conhecer, né, o histórico de desenvolvimento da tabela SINAP. Eu queria pedir para você deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião referente à tabela SINAP. Agora, né, que você tem todo esse conhecimento do contexto histórico da criação, desenvolvimento e manutenção aí dos nossos principais custos de referência para o orçamento de obras, a tabela SINAP. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até o final
E além de curtir, compartilhar e se inscrever, considere tornar-se membro aqui do canal Mestre da Obra. Clique no botão Seja Membro, que está aqui embaixo desse vídeo, e confira todas as vantagens que você vai ganhar, desde aulas exclusivas até mesmo descontos em nossos serviços, cursos e treinamentos. E para você continuar aprendendo mais sobre engenharia civil, arquitetura e construção civil, vai assistir algum desses vídeos aqui ao lado, que eu tenho certeza que você vai aprender mais alguma coisa super útil ainda hoje aqui no canal Mestre da Obra. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.